Afinal, como o nosso estômago secreta o ácido, o HCl, e como que esse ácido não corrói as células do nosso estômago? Como isso é possível? Bom, nessa aula eu vou explicar de maneira fisiológica e breve, mas pontual, quais são as células que secretam ácido, como isso funciona, qual é a bomba que secreta o próton, como que o cloreto vai para o nosso lúmen. Bom, vou explicar tudo isso e também como que o bicarbonato é colocado nessa jogada e o muco protege o nosso estômago. Então, se você gosta de fisiologia, não sabe como esse mecanismo funciona, fique comigo até o final. Eu sou o professor José, professor de Fisiologia e Farmacologia há mais de 10 anos, mais recentemente aqui na internet, trazendo conteúdo semanal para você. Então, se você não é inscrito e não ativou as notificações ainda, já se inscreva, ative as notificações. Quero te ver toda semana nas aulas aqui do nosso perfil, nosso canal Farmacologia Fácil. Então, bora para a aula? Bora entender com detalhes tudo isso aí? Vamos lá então. Aqui mostro para vocês então a principal célula de secreção, principal não, né? A única célula secretora de ácido clorídrico do nosso organismo. Então vamos dar uma ampliada aqui na imagem para a gente ver melhor. Aqui você pode notar que ela está numa fase de repouso, é a célula parietal do nosso estômago, com menos microvilosidades e atividade, parece realmente parada, né? O sistema túbulo-vesicular já é em estado de repouso. Quando ela é ativada por vários sinalizadores, ela vai para uma fase de canalículos ou ativa, onde ela começa a secretar então o ácido para o nosso lúmen estomacal. E como que funciona então esse processo de secreção de ácido? Vejam só, aqui nós temos a célula parietal, onde nós temos então a secreção do ácido clorídrico, HCl. O HCl ele não é secretado como HCl. Ele é secretado no formato de cloreto, cloro negativo, e próton, hidrogênio. O cloreto ele passa por canais, né? Ele é transportado em troca do bicarbonato na região do espaço intersticial, vai para dentro da célula e depois ele é secretado na forma de cloreto, formando o HCl. O próton ele vai participar de uma bomba de transporte extremamente importante, pelo amor de Deus, decore essa bomba, que é a bomba de prótons, muito importante para a farmacologia. Essa bomba de prótons, ela secreta o próton, então olha só, o próton saindo, em troca do potássio. Olha só, o potássio vem da onde? Ele é também secretado por bombas de efluxo, tanto para a região intersticial quanto para a região luminal do estômago, e o potássio então é trocado pelo próton, o próton sai da célula, o potássio entra gastando energia e aí então nós temos o HCl formado no lúmen. Bom, mas e o próton? Está saindo? Da onde que ele vem o próton? Lembra que eu falei que então eu tenho troca aqui do cloreto com o bicarbonato? Pois bem, a água passa por osmose para dentro da célula e o CO2 por difusão simples. O CO2 junto com a água, né, a água quebra, dá origem ao próton, que vai ser secretado na forma HCl, e ao hidroxila. A hidroxila junto com o CO2, ou seja, a água junto com o CO2, ocorre uma catálise pela anidrase carbônica, uma enzima que tem dentro da célula parietal, e forma então o bicarbonato. O bicarbonato, ele primeiro vira ácido carbônico. Então, quando junta CO2 com água, H2O e CO2, eu tenho H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico é muito instável. Então, a anidrase carbônica quebra o ácido carbônico em hidrogênio livre para virar HCl e bicarbonato. O bicarbonato é secretado para o espaço intersticial e vai ter uma importância muito grande depois, quando nós falarmos da camada de muco, né, que reveste o nosso estômago, em troca do cloreto. E o cloreto, então, olha só como é maravilhoso esse sistema, vai dar origem ao HCl. Pois bem, então eu tenho que ter potássio também, porque dizendo que o potássio sai para a região intersticial e também sai para a região luminal. Quem que joga o potássio aqui para dentro? A bomba sódio-potássio TPase, que é extremamente importante. Então aqui o potássio ele entra para dentro da célula e o sódio sai da célula e vai para o espaço intersticial que reveste todo esse sistema e que vai entrar em contato com outras células desse espaço intersticial. Então pega isso. O sódio fica em grande concentração, né? Ele entra
para dentro da célula e sai depois na bomba sódio, potássio, TPase. Então eu tenho alta concentração de sódio aqui fora e de bicarbonato. E nós vamos ver então o que isso vai gerar mais adiante. Pois bem, então esse é o funcionamento da célula secretora de ácido. E vários são as substâncias que vão estimular essa secreção. 3 delas eu posso citar como as principais. Então vejam só. Nós temos principalmente a acetilcolina. Então a acetilcolina, pelo sistema nervoso entérico, ela estimula através de receptores M3 a ligação, a atividade da bomba de prótons e assim a secreção de hidrogênio para o lúmen celular, ou seja, aumenta a secreção de ácido. Então, primeiro estimulante, através da ligação com receptores M3, a acetilcolina. E ela não faz só isso, não. A acetilcolina, além de estimular diretamente as células parietais, ela também estimula uma célula chamada de célula parecida com as células enterocromafins, ou SL, que é riquíssima em histamina. E aí, estimulando essa célula também por receptores M3, estimula a liberação de histamina, e a histamina, por sua vez, atua em seus receptores na célula parietal, ativando receptores H2 e também induzindo a secreção de ácido. Então, uma via dupla mediada pela acetilcolina. A acetilcolina atua diretamente na célula e indiretamente ativando células SL presentes tanto no antro quanto especialmente no corpo do nosso estômago. Se não bastasse, nós temos células endócrinas, né, como nós mostramos na figura anterior. E as células endócrinas podem ser células G, que secretam gastrina. E a gastrina, além de estimular diretamente também a célula parietal, também estimula as células SL a liberarem histamina. Então nós temos aqui 3 componentes importantes: gastrina, histamina e acetilcolina, que comunicam-se entre si e que estimulam a secreção de ácido. Por isso que nós temos então fármacos que bloqueiam receptores H2, né, os antagonistas do receptor H2, como cimetidina, famotidina, nós vamos ver elas depois, e receptores anticolinérgicos, né, que bloqueiam receptores M3. Ambos fazem o papel de diminuição da secreção. Lembrando que atuar no sistema da acetilcolina também repercute em motilidade. Tá? Então também diminui motilidade e também a sinalização dos neurônios sensoriais para induzir o vômito. Então quando você bloqueia o receptor de acetilcolina, você não diminui só a secreção ácida, também diminui motilidade, porque ela é um neurotransmissor base da motilidade intestinal, e a comunicação sensorial para o sistema nervoso central. E você vai entender quem são os fármacos que fazem isso e por que eles são importantes mais a seguir. Pois bem, então aqui uma visão mais geral do processo de secreção de ácido. Então aqui a bomba de prótons, né, a superbomba de prótons secretando hidrogênio e captando potássio, e esse processo sendo estimulado pela gastrina através da ligação sobre os receptores CCKB, que vai atuar então da mesma forma que a acetilcolina sobre os receptores M3. Vai fazer então a ativação de uma proteína G, que são receptores metabotrópicos, né? Uma proteína G que faz então a ativação do cálcio, ativação da PKC e aumento da atividade então da bomba de prótons. Também nós temos os receptores H2, que também são acoplados à proteína G, mas dessa vez GS, ou seja, ativam a adeninato ciclase, que atuam ativando o pKa e assim aumenta a atividade da bomba de prótons. Em contrapartida, nós temos algumas substâncias que bloqueiam, que também são muito importantes, né? A própria somatostatina, ela é o octreotide, lá no módulo de endócrino, né, de sistema endócrino, nós vimos que o análogo da somatostatina atua em doenças intestinais, como síndrome de Crohn, que é uma doença irritativa, que é irritativa por causa do estômago, principalmente do ácido. Então a somatostatina, ela para com a absorção dos nutrientes, metabolismo energético, e também para com a secreção ácida, porque a somatostatina liberada pelas células S, que são células endócrinas também, ela vai atuar através do seu receptor, que é acoplado à proteína GI. Então ela diminui a atividade da histamina lá na célula parietal. Da mesma forma, as prostaglandinas, como o PGE. A PGE também diminui a atividade da histamina sobre as células parietais e diminui a secreção ácida. Por isso que o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, que bloqueiam as prostaglandinas, além de diminuir a produção de muco,
aumentam a secreção de ácido, porque a via de bloqueio da secreção ácida, endocrinamente falando, é através da somatostatina, parcialmente, e principalmente das prostaglandinas. Então, se eu bloqueio a produção dela, seja onde for, no nosso organismo, vai repercutir no intestino e eu vou ter maior secreção ácida por causa desse mecanismo alterado. E aí nós temos, então, a passagem da alimentação do corpo para o antro, chegando no intestino. E essa comunicação também é importante, porque no antro, proteínas digeridas pelo processo de digestão, lembra que a célula principal secreta pepsinogênio, a parietal o ácido, e o ácido então vai diminuir o pH quando for secretado e vai ativar o pepsinogênio. O pepsinogênio vai quebrar a proteína. Então está acontecendo um funcionamento lá na região do antro, no corpo, melhor dizendo. Então está acontecendo digestão. O ácido está funcionando, o pepsinogênio está funcionando, tudo dando certo. Isso vai gerar uma quantidade grande de aminoácidos, porque as proteínas foram quebradas. Esses aminoácidos vão atuar ativando células G lá no antro, células endócrinas do tipo G. E assim secreta, então, principalmente a gastrina, e a gastrina vai atuar, então, voltando de maneira endócrina lá para a região do corpo, ativando mais secreção ácida. Show? E o ácido em excesso, vamos supor, beleza, chegou aminoácido, ou seja, tem proteína. Vamos secretar mais ácido para digerir mais rápido essa proteína. Isso que a gastrina faz, lá no antro. Então volta lá e ativa mais as regiões de ativação da secreção de ácido. Mas às vezes o ácido é muito grande. Na última porção do antro tem um controle, que é através das células D. Acho que eu falei células S antes, mas as células D. As células D, elas secretam o que, pessoal? Somatostatina. E a somatostatina tanto consegue bloquear a própria célula G do antro, como também viaja de maneira endócrina pelos vasos sanguíneos para bloquear o processo de liberação de gastrina e de secreção ácida diretamente na célula parietal. Então pensem comigo, chega a proteína na região do corpo, ela é degradada pelo ácido, esse ácido vai gerar então pela pepsina, melhor dizendo, isso vai gerar aminoácidos que é o primeiro sinal percebido pelas células G do antro. As células G liberam gastrina e potencializam esse processo de acidificação e de ativação do pepsinogênio e pepsina e o processo digestivo de proteínas. Só que tem um limite. Se lá na região do antro começa a chegar muito ácido, ocorre um bloqueio através das células D, que secretam somatostatina, que vão bloquear tanto a liberação dessa gastrina do antro, como também lá na região do corpo. Vai bloquear tanto a secreção de gastrina, como também as células, vai bloquear a liberação de histamina e também a atividade de secreção diretamente na célula secretora de ácido. Então, um controle interno do estômago, isso é muito especial, pessoal, é maravilhoso. É um controle direto, sem falar para ninguém. Sabe aquele cara que, não, deixa comigo que eu faço digestão, deixa comigo que eu comunico, eu comigo mesmo e eu consigo controlar tudo sozinho. Mas existem, claro, processos externos, desde a fase cefálica da digestão, onde eu tenho transmissão pelo nervo vago de acetilcolina para a região do ácido do estômago. Também tem outras etapas, por exemplo, a própria distensão estomacal, a fase estomacal da digestão, repercute na secreção de ácido, e a fase intestinal da digestão também influencia na secreção de ácido. Então vejam como essas comunicações acontecem. Na fase estomacal, a própria distensão do estômago pelo alimento estimula reflexos do sistema nervoso entérico local, que libera histamina. Ao mesmo tempo, o reflexo vagal também libera histamina e, somada a ela, o GRP. O GRP ele atua lá no antro, estimulando a liberação de gastrina pelas células G. Então, olha aqui, gastrina pelas células G. A digestão também faz isso, porque a digestão do estômago libera aminoácidos, que também vão estimular células G lá do nosso espaço antral pela liberação de gastrina. Então, a acetilcolina, olha só, estimula as células G do antro, estimula as células ECL de histamina, lá na região do corpo, e diretamente a célula parietal. E a gastrina liberada pelo antro estimula as células ECL e também estimula as células parietais. E as células ECL, ou estimuladas pela acetilcolina, ou estimuladas pela gastrina, liberam histamina, que aumentam a secreção de ácido. Então, esse é o mecanismo de secreção de ácido, resumido,
da região da fase estomacal da digestão. E na fase intestinal, pense que tudo está chegando no intestino depois, né? Os produtos da digestão de proteínas vão estimular as células G intestinais, que também liberam gastrina e que voltam pelos vasos sanguíneos lá para o estômago, para aumentar a liberação de ácido, como também células endócrinas intestinais, que são enteroxínticas, que também fazem o controle da liberação de ácido. E os próprios aminoácidos absorvidos, né, que são absorvidos lá na digestão, podem estimular as células parietais a liberar mais ácido e assim o processo digestivo acontece. Por que existe a relação de aminoácido com ácido? Porque quanto mais ácido for, mais pepsina é produzida e mais digestão de aminoácido acontece. Então, se tem a presença de proteína na comida, o processo é estimulado, porque o aminoácido vai estimular todas essas células para a digestão. Mas pensa, tantos mecanismos para a produção de ácido. O que faz com que o nosso estômago seja inviolável a esse ácido? Porque o ácido vai ficar especialmente no estômago. Como que esse ácido não corrói as células do nosso estômago? Porque lá eu tenho a secreção de um gel de mucopolissacarídeos com muito bicarbonato. Lembra lá no comecinho, quando eu falei que na célula parietal era secretado bicarbonato e sódio? Pois é. Esse sódio e esse bicarbonato na região intersticial passa por corrente sanguínea e pela corrente sanguínea se junta com o bicarbonato com o sódio do corpo e volta para a região mais superficial das células, né? Para a superfície epitelial do nosso estômago e penetra nas células epiteliais em um cotransporte de 2 moléculas de bicarbonato e uma de sódio. Esse sódio vai ser secretado depois pela bomba sódio-potássio TPase. Mas o bicarbonato vai enriquecer o muco secretado pelas células superficiais da mucosa. E esse bicarbonato, então, vira o ácido carbônico. Show? Vai juntar, vai anular o hidrogênio secretado pelas células parietais, formar o ácido carbônico, que vai ser quebrado em CO2 e água e vai gerar então essa região de muco, né, gelatinosa com muito bicarbonato, uma região de anulação desse ácido. Então o bicarbonato anula esse ácido, virando o ácido carbônico que vira CO2 e água. Automaticamente, né, é uma zona rica de bicarbonato. Quanto mais longe for dessa zona, eu tenho uma zona de neutralização, que é uma zona onde não tem muco, principalmente. E nós temos aqui em cima, então, um local diferente, onde eu tenho pouco bicarbonato, porque o bicarbonato fica retido, né, nessa região, quase zero nessa região, e o hidrogênio, que conseguiu escapar dessa captura do bicarbonato e chegou até o lúmen gástrico. Então tem uma alta concentração de hidrogênio na região do lúmen gástrico e baixíssima concentração de hidrogênio livre no muco, porque lá ocorre a anulação do bicarbonato. E é por isso que as células, de maneira geral, os canalículos, as criptas do estômago são protegidas por esse muco gelatinoso. Se por acaso acontecer uma falha, uma diminuição desse muco gelatinoso, um aumento sem controle desse ácido, pode haver uma lesão. E essa lesão pode trazer bactérias também para a invasão do tecido. Porque apenas uma espécie de bactéria é protegida pelo tecido, que é a Helicobacter pylori. Ela não sofre com a ação do ácido, melhor dizendo, e não vai precisar ter uma queda de ácido para a invasão do tecido. Ela promove, inclusive, mais secreção de ácido e ela é a causadora, especialmente, das úlceras duodenais, porque o excesso de ácido começa a passar pelo esfíncter pilórico e causa úlceras no duodeno. Normalmente, as úlceras duodenais são por causa de infecções pela Helicobacter pylori. Pois bem, essa agressão que pode acontecer pelo ácido na região celular do estômago ativa mastócitos, olha a vigilância imunológica que eu falei antes, que libera histamina, e essa histamina ela pode cair na corrente sanguínea, vai cair na corrente sanguínea e gera um fluido de água para o estômago junto com o sangue, né? Junto com o sangue para dentro do estômago, causando hemorragia. Então a úlcera é um processo que é erosivo e a ativação imunológica pode causar uma hemorragia estomacal se essa úlcera não for cicatrizada, se o ácido continuar agredindo células imunológicas do nosso estômago.
Pois bem, agora que você já entendeu como funciona a secreção ácida, eu te preparei para nas próximas semanas também entender alguns fármacos que atuam na secreção ácida, inibidores dessa bomba de prótons que acabamos de falar, antiácidos que anulam as cargas do HCl que você acabou de estudar. E outras características também que eu não vou contar agora, mas que você vai descobrir nas próximas aulas. Então, para que você tenha acesso a tudo isso, duas possibilidades. Ou você é aluno da plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que é nosso curso de farmacologia aplicada da internet, que você tem acesso no link aqui embaixo. Aí você vai ter uma riqueza muito maior de conteúdo, são mais de 120 aulas, muito mais aprofundadas como essa, dentro de um ambiente que em contato direto e acompanhamento pelo WhatsApp por esse professor. Então, bom, se você é aluno R2A, já está bem servido, não precisa nem ser inscrito do perfil, na verdade, porque tem muito conteúdo lá, muito mais que aqui. Mas se você não é inscrito, se você não é aluno R2A, você precisa ser inscrito no canal para receber as notificações, então precisa ativar as notificações para que na semana que vem você receba essa aula e aprenda junto comigo e com toda essa internet algumas características farmacológicas que agem nesse sistema que você estudou na aula de hoje. Então conto com isso e até lá então. Tchau, tchau.